O que já se sabe sobre essa ação com uma parceria, vai ser uma empresa que vai executar, com autorização do governo do estado. Paulo Egídio, boa tarde. Boa tarde, Stout, QLPG, os nossos ouvintes. Pois é. Efetivamente, de detalhes ainda a gente não tem todos. O que nós temos de informação é que efetivamente será uma rampa de skate construída na estrutura do Centro Administrativo Fernando Ferrari, o CAF. Mas naquela empena clássica, sim, naquela areia de curva. Tá na live, até os nossos ouvintes podem acompanhar. E quem é do interior, que não lembra o CAF é aquele prédio que lembra uma rampa duas rampas de skate, né? E nesse caso será na ala norte, que é a ala que tem a descida em direção ao Guaíba, não é a que pende para Borges de Medeiros, é que tem a descida em direção ao é a que vai pro lado do Guaíba. Isso, exatamente. Essa estrutura vai ocupar um espaço interno no complexo do CAF, e nós sabemos que a pista será formado com estruturas temporárias tubulares com revestimento em madeira. Mas nós não temos ainda, por exemplo, imagens ou ideias de qual tamanho que vai ter essa pista, como ela será formada. A ideia é... Nem se vai descer lá de cima do topo, ainda não se tem certeza. Não, o tamanho a gente não sabe, se ele parte do topo, se parte da metade, também não temos. Se não partir do topo, não quero. Eu acho cara, mas você não fica nervoso, PG, eu olhar do topo, eu fico nervoso, a pessoa vai se quebrar toda. Eu fico, mas Kelly, a fantasia é essa, é do topo, esse é o delírio coletivo que sempre nos motivou a andar de skate. Ele é vertical. No topo é quase assim, os últimos andares praticamente porque é vertical lá em cima, tem razão. Mas tem rampas que eles descem assim. Não, impossível não é. Enfim, o Leandro está botando mais. E também se tem uma expectativa para saber quem é o skatista, o profissional que vai fazer essa DC. Pode ser, né? Até parece. Se especula que seja realmente alguém ligado à Red Bull, que tenha contrato com a Red Bull, porque é a multinacional Red Bull que tem esse termo de cooperação com o governo do estado para fazer esse grande evento. Isso vinha sendo conversado em sigilo absoluto entre o governo e a Red Bull, mas ontem houve uma reunião do Comitê Gestor de Ativos do Estado, que é o órgão que decide tudo sobre o uso dos imóveis do Estado. Aquele que pode ir para uma permuta, aquele que é cedido para o município, e precisa dessa autorização para o uso do CAF, que é um imóvel do Estado, afinal, para que seja feito esse evento. Então, a partir da ata dessa reunião é que a informação veio a público e nós noticiamos. Nós tentamos já, claro, avançar, pedimos informações para a Secretaria do Planejamento. A Red Bull também ainda não se manifestou? Não, e inclusive nós soubemos que ficou incomodada a empresa com o fato disso ter vindo a público. Eles se planejavam um grande anúncio, né? Mas, enfim, nós descobrimos e noticiamos, né? Em GZH e também aqui na Rádio Gaúcha. Esse evento está previsto para setembro, entre os dias 8 e 10 de setembro, e tudo vai ficar a cargo da Red Bull. Isso é importante, né? Porque muitas pessoas começaram, olha, o governo vai pagar por isso. Não, não vai pagar, não tem nenhum custo. O custo fica com a Red Bull e com uma produtora, que também é parte desse termo de cooperação. E ainda como contrapartida, eles vão doar ao Estado 2 rampas de skate para serem instaladas em municípios que o governo do Estado vai determinar. O local, exatamente. Por quê? Porque eles vão aproveitar esse evento, vão fazer filmagens até para um projeto da Red Bull que chama Build and Drop. E a Red Bull é efetivamente reconhecida por promover grandes desafios por aí, né, internacionalmente inclusive. Eles são muito ligados a esportes radicais, né, Paulo? Exatamente. E do ponto de vista do interesse público é relevante por quê? Porque projeta o Estado, o Rio Grande do Sul tem recebido campeonatos de skate e eventos relacionados a essa modalidade nos últimos anos, o próprio STU, tá aí, né, que vem em crescimento. E também projeta a arquitetura do Estado. E tem um outro conceito também que deve ser usado, Stout, que é o seguinte: provar que o Rio Grande do Sul, depois de sofrer aí um grande desastre climático, foi capaz de reerguer. Ou seja, que assim como descer a rampa do CAF parecia impossível, mas vai acontecer, o Estado também tem a força para fazer coisas que parecem impossível, se reerguer depois do fenômeno climático. Também é um conceito que está sendo trabalhado para divulgação em conjunto com esse evento. Nós estamos aí em busca de mais detalhes de como será essa descida, como será essa rampa, e assim que a gente tiver acesso, tiver mais informações, a gente traz aqui para o nosso ouvinte. Pode ficar conosco aqui, Paulo, até para tirar uma dúvida em relação à altura. De repente, eu acho que o nosso convidado pode tirar essa dúvida aqui em relação à altura do centro administrativo. Um dos arquitetos do projeto do centro administrativo do Estado, Luiz Carlos Mack, muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Stout. Muito boa tarde a todos vocês também aí do grupo.
É uma obra que foi iniciada lá em 1976, inauguração do Centro Administrativo em 1987. E a pergunta que todo mundo deve fazer para ti, e fez em algum momento para os outros arquitetos também, vocês tiveram alguma inspiração na época, já quando começaram a fazer esse projeto, já se fazia essa alusão a uma rampa de skate, uma pista de skate? Não. Claro que não. Mas deixa que... Eu tenho um neto hoje que é bicampeão gaúcho de skate, e ele sempre também brincava comigo desde pequeno, que parecia que eu tinha pensado numa rampa de skate para ir para o projeto administrativo. Na realidade, esse projeto não está completo. Eu até mandei umas imagens para a produção. Estão na nossa transmissão agora as imagens ali do projeto completo, que seria mais alto o prédio. O prédio parou antes, né? Seria 30 andares. 30 andares. E o conjunto do centro administrativo, veja que na maquete está ali colocado o prédio da chamada plataforma central, que era uma plataforma de serviços, e uma praça suspensa na cobertura, no mesmo nível da Praça dos Três Poderes de Brasília. Verdade. No outro extremo sul está o Palácio dos Despachos do governador, ou seja, o terreno que tinha 14 hectares, aquela área do centro administrativo, só tinha na época o prédio do Dyer, que permanece, ele está na maquete ali, o prédio do Dyer, né? Porque ali o prédio do Dyer abrigava praticamente toda a Secretaria dos Transportes e a autarquia, que era o Dyer que executava as obras na área de obras públicas vinculadas com estradas. Bem, além de todo o serviço que a Secretaria de Transporte administrava. O bloco das secretarias é o prédio mais alto de 30 andares e depois o Palácio do Despacho. Quem amarrava esse processo todo já no início do grande momento da computação e a Procergs, que usava um andar do prédio do Banrisul, lá na zona central da cidade. A Procergs, então, nós fizemos esses projetos dos 2 cilindros ali junto à Escola Parobé, junto onde é o Colégio Parobé hoje. Infelizmente, ao longo de todas as mudanças de governo que houve ao longo dos anos, né, o projeto foi sempre quando uma legenda ganhava as eleições e era contrário aos princípios e ao programa de quem estava executando a obra parava. Então ela foi indo aos trancos e barrancos entre 1974, que começou a obra, em 74, e teria tido essa inauguração, o fechamento em 85, mas na realidade não, né? Porque a obra está incompleta. Ela está com... E hoje, cada vez mais, quase que impossível de ser feita ela na sua totalidade, em função de que foram construídos diversos prédios do território. Tudo isso em cima de uma absoluta maneira de não pensar de que todo o conjunto do centro administrativo... Ficou com 21 andares, né? Ficou com 21 andares. Era o prédio 30. Teria 30. Não, a imagem que a gente está vendo na live agora é uma curiosidade impressionante, né, Luiz Carlos? Porque fica muito claro que o prédio era para ser muito mais alto do que né, que ali a parte que não é curva, né? A parte vertical. Então ele... Não, eu não estou escutando, hein? Não está escutando, Luiz Carlos? Está melhor agora? Agora sim, agora Tá. sim. Eu imagino que deva ter sido muito frustrante para vocês, né, de não verem o projeto concluído, pelo menos o prédio, né? O prédio parou de ser construído antes. O que eu não entendi só é por que pararam de subir o prédio, né? Porque o restante do projeto no entorno eu entendi. Mas por que não elevaram até os 30 andares? Por que pararam no 21? Era assim, veja bem, essa obra deveria ter sido feita num único governo, tá? Mas acontece que sempre dá aqueles problemas financeiros, econômicos, de orçamento no Estado. No fim passou para o segundo governo. O segundo governo deu continuidade. Aí, quando começou o período do segundo governo dessa obra, foi um processo onde houve a abertura das eleições já de uma maneira direta, né?
porque essa obra começou ainda no governo do Euclides Triques, né? Antes da abertura. E aí, depois da primeira eleição, aí depois, como sempre no Estado acontece, nunca houve reeleição de um governador. Só houve reeleição de um governador agora com o governador Leite, né? Mas veja, todo esse território. Então, quando tinha a oportunidade de estar aqui, eles entendiam que o centro administrativo era uma absoluta necessidade para concentrar e centralizar o serviço do Estado, lá nesse projeto que foi feito lá por nós, lá em 73, 74, né? Dava continuidade. Aí vinha outro, até que chegou num determinado momento que fizeram o pior, que foi fazer o loteamento da área para colocar outros prédios, inclusive o Ministério Público lá. Exatamente no lugar do Palácio de Despacho. Hoje o governador trabalha lá no 20º andar, quando ele deveria estar trabalhando lá no local do Palácio do Governo, né? O Palácio Piratini nunca deixaria deixar de funcionar na Praça dos Três Poderes, né? Lá na Praça da Matriz. O Palácio Piratini continuaria lá como cerimonial. Mas ele não tem estrutura até hoje para ter uma área administrativa, como a Casa Civil exige, como a Casa Militar exige, né? Claro. Dentro da estrutura de um palácio, palácio administrativo. Eu queria lhe perguntar... Então é uma lástima, né? Tudo que aconteceu, e hoje eu fico muito... Eu era o mais moço da equipe, né? Quem sabe o sangue novo do grupo. Meus colegas todos já faleceram já há algum tempo, e eu fico até hoje assim pensando, né, o quanto o Estado perdeu, quanto a cidade perdeu, porque era um prédio que até hoje ele é ícone na sua arquitetura, mas ele seria ícone mesmo, claro, na arquitetura se ele estivesse completo. Eu queria lhe perguntar, quando o senhor soube da notícia trazida por esse repórter Paulo Egídio, qual que ele passou? Eu acho que o senhor vai estar lá, pelo jeito, com o Neto, inclusive, para assistir em setembro. Claro. Como é que chegou? E quando o senhor soube, falou, meu Deus, eu não acredito. Na realidade eu acho bastante complicado essa operação. Acredito que esse skatista, o meu neto me disse até, olha, parece que vem gente multicampeão aí de skate para vir, parece que não está em sigilo ainda o nome de quem é que vai fazer essa descida, né? Sim, mas tem eu apostas. posso acreditar que ele vai descer lá no topo do 21º andar, lá onde é onde está o andar do L ponto, né? Tem um L ponto teoricamente provisório construído lá em cima, mas lá naquele terraço, né? Ele tem um terraço, e esse terraço, ali a situação é quase que vertical. Só não é vertical porque tem uma pequena inclinação. Aquele desenho do bloco das secretarias, ele obedece um desenho em cima de uma curva de parábola, sabe? E essa parábola, ela tem uma superfície levemente inclinada e buscando a curva, se acentuando já na base do prédio. Essa superfície quase vertical, totalmente vertical, eu acho que é impossível um camarada descer de skate. A não ser que montem uma estrutura, com certeza vão montar uma estrutura, porque não vão descer no concreto. Né? Então, de repente, vão botar a estrutura por cima. Desceria um trecho deles amarrado por cordas, né? E o skate, porque o skate não vai ter trilho para ele andar nem nada. O skate, a superfície do concreto até poderia ser, né? Mas não lá de cima, eu acho que é impossível. Uma dúvida que o senhor vai poder nos ajudar qual é a altura desse prédio aí com os 21 andares? Ele deve, olha, eu não tenho ele preciso aí, mas ele deve estar em 84 andares. Então acho que é 85, é isso que a gente tinha como informação, 85. E ele teria, se tivesse o projeto concluído, teria mais de 100 daí? Sim. Ele teria, seriam 30 andares, né? Então ele teria em torno de 110 metros quadrados. Bom, poderia ser maior que o Santa Cruz, então. 110 de altura. Não, ele ficava levemente abaixo do Santa Cruz. Ficaria um pouco menor que Santa Cruz. Isso. Mas seria, com certeza, então, provavelmente o segundo mais alto da cidade. Então, o prédio público seria o mais alto. O mais alto seria, sim. O público seria o mais alto, sem dúvida. Muito bom. Luiz Carlos Mack, arquiteto, um dos 4 arquitetos desse projeto e do Centro Administrativo do Estado. Muito obrigado. E estamos todos ansiosos aí para ver como é que vai ser essa aventura. Um abraço. Eu também. Um abraço, valeu. Então,
E confirmando aí, era para ser então de 30 andares, ficaram 21 no projeto. Onde hoje estão as secretarias. O governador tem gabinete lá dentro também? O governador despacha do Palácio Piratini. Quem antes da enchente despachava do CAF era o vice-governador Gabriel Souza, mas depois acabou entrando em reforma, o prédio, recuperação pós-enchente. Hoje ele despacha de um outro edifício. Mas o governador Eduardo Leite, por regra, costuma despachar do Piratini. Mas tem um ambiente lá, né? Que eu lembro que depois da eleição estavam ele e o vice estavam num andar, não vou me lembrar qual, do CAF, enfim, não sei se despachando em função da troca, era ele continuando, né? Mas como ele tinha renunciado? Renunciado. Ele tinha renunciado, então acho que ficou... A transição de governo. Isso, porque era o Ranolfo.